Nós estamos encerrando hoje uma série de ministrações que nós fizemos a respeito desse livro tão precioso que é o livro de Jonas. Para cada domingo nós usamos um capítulo, e ainda que todos os capítulos fazem parte de uma mesma história, cada capítulo traz um ensinamento diferente, e por isso a gente aprofundou, de forma tão gloriosa essas últimas semanas. No capítulo 1, a gente falou a respeito de um Jonas que foge da presença de Deus para dentro de um navio, e Deus vai atrás dele resgatá-lo, e vocês lembram disso, que no final, Jonas é lançado no mar e engolido por um peixe. E nós fizemos a associação com Pedro, porque a Bíblia diz, no último versículo do capítulo 1, que Deus preparou um grande peixe para engolir Jonas. Lá na frente, no Novo Testamento, Deus também prepara um peixe para Pedro, quando estava Pedro querendo fugir de Deus. E a gente fez então essa conexão, que num, o peixe engole Jonas, no outro, o peixe serve de alimento para Pedro. E o que acontece entre esses dois personagens é que Jesus morreu a nossa morte. E Pedro, que naquela noite também deveria ser engolido por um peixe, na verdade foi livre dele, porque Jesus foi engolido pela morte, para que nós tivéssemos vida. No capítulo de número 2, a gente falou sobre a oração de Jonas dentro do peixe. Então, se no capítulo 1 a gente fala sobre Jonas e o navio, Jonas e a tempestade, no capítulo 2 a gente fala sobre Jonas e o peixe, a oração dentro do peixe. E a gente terminou dizendo que Deus é o Deus da segunda oportunidade, porque depois da oração, Deus dá uma ordem ao peixe que vomita Jonas na praia, e aí a Bíblia diz que veio segunda vez a palavra Jonas, e é o Deus da segunda vez, o Deus da segunda oportunidade. No capítulo de número 3, semana passada, nós falamos sobre Jonas e Nínive, e a palavra de Deus mostrou para nós a nossa conexão com essa cidade, e assim como um dia Deus mandou alguém com uma palavra dentro de Nínive, um dia Deus nos alcançou com a sua palavra. E o tempo passa para Nínive, e aquela Nínive que foi salva um dia, agora, como dizem na 1:2:8, é como um tanque que está vazando. E a gente terminou falando da importância de percebermos que devemos continuar cheios. E terminamos com Sansão, quando Sansão faz uma oração a Deus e diz: Senhor meu Deus, só mais esta vez. E o Espírito Santo é derramado sobre a vida de Sansão. Grandes lições que nós temos vivido nessas últimas semanas. Talvez você esteja nos visitando, ou você perdeu alguma. Nós temos as ministrações no canal do YouTube. Agora, se no capítulo 1 nós temos Jonas e o navio, no capítulo 2 nós temos Jonas e o peixe, e no capítulo 3 nós temos Jonas e Nínive, o capítulo 4 nós temos então Jonas e Deus. Por isso esse capítulo, nesse encerramento, ele é tão precioso. Você vai perceber no livro de Jonas a grande compaixão de Deus, e de forma adversa a grande ira de Jonas. São dois sentimentos tão grandes, mas tão diferentes. A gente percebe que nunca na história desse planeta um pregador teve tanto sucesso como Jonas. E nunca na história desse planeta um pecador odiou tanto esse sucesso. Por quê, pastor? Porque o livro de Jonas, ele revela um pregador que entra dentro de uma cidade que o próprio Senhor diz que essa cidade tinha 120 mil pessoas que não discerniam entre mão direita e mão esquerda. E essa menção de não discernir entre mão direita e mão esquerda era usada somente para crianças. Então, quando Deus diz que nessa cidade havia 120 mil pessoas que não discerniam entre mão direita e esquerda, o Senhor está só se referindo às crianças. O que nos leva a uma contagem mínima de uma cidade com 600 mil habitantes. E qual o pregador que pregou um único dia
uma mensagem de uma frase. A mensagem de Jonas é: daqui 40 dias, Nínive será destruída. Essa é a mensagem de Jonas. Qual o pregador que, pregando uma mensagem tão curta, um único dia, alcançou de uma só vez, como resultado imediato, 600 mil habitantes de uma cidade? Somente Jonas. Porém, nenhum outro pregador teve tanto sucesso, mas aqui que entra a grande questão. Ele tem o sucesso, mas odeia o objetivo que foi alcançado. E a resposta é simples. Jonas queria que aquela cidade inteira morresse. E o motivo é que Jonas é um camarada de Israel, um homem de Israel. E uma das pessoas, e uma das nações que subjugava Israel era a Assíria. E a Assíria tinha como capital justamente Nínive. Então, quando Deus chama Jonas para profetizar para Nínive, Nínive se revolta, porque Nínive quer que Deus trabalhe de acordo com... Jonas quer que Deus trabalhe de acordo com o seu coração. E o seu coração queria que aqueles morressem. E já que os ninivitas não morreram, então Jonas pede a morte. Ele fica num processo terrível, porque ele é lançado num sentimento de exclusividade. Ele é lançado num sentimento egoísta. Ele acredita que somente o seu povo deveria ser salvo. É aquele cidadão que acha que o diferente tem que ir para o inferno. Aquele cidadão que acha que Deus só pode abençoar aquele que pensa como ele, aquele que age como ele, aquele que vive como ele. Na cabeça de Jonas, Deus só podia ser bondoso com os seus amigos, não com os inimigos. Na cabeça de Jonas, a salvação era domesticada, ou seja, era vinculada a apenas uma cidade ou a um país. Então Jonas, ele se revolta contra Deus, ele acha que aquele que pensa diferente dele tem que ir para o inferno. E Jonas alcança um grande resultado, e nós poderíamos parar no capítulo 3. Porém, o capítulo 4 foi escrito para que a gente soubesse que Deus, que para Deus, o nosso Deus, ele se importa mais com as motivações do que com os resultados. Para Deus, as motivações são mais importantes do que os resultados. Queridos, e isso começa de forma avassaladora a encontrar com o nosso coração, porque a gente é assim, a gente foca no resultado, não importa o meio, não importa a motivação, desde que o resultado seja alcançado. Mas o capítulo 4 de Jonas vem para mostrar um Deus que não se importa somente com resultados, mas um Deus que se importa com as motivações. Por isso mesmo, diante de um resultado tão bom, mesmo que o resultado foi tão bom com esta cidade, Deus no capítulo 4 vai abrir as cortinas do coração de Jonas. E quando Deus abre as cortinas do coração de Jonas, a gente encontra que mesmo Jonas tendo alcançado um bom resultado, ele fez com a motivação errada. Revela-se então que Jonas fez, olha que triste isso, a coisa certa, com a motivação errada. E isso aponta para nós, porque muitas vezes a gente faz coisas erradas para alcançar um resultado. E o que Jonas faz aqui vai além disso, porque ele não somente faz a coisa certa, mas ele alcança o resultado certo, porém com a motivação errada. E para Deus vale mais a motivação do que o resultado. O resultado foi maravilhoso, mas Jonas não queria que fosse assim. Jonas se desesperou com o resultado. E aqui nós somos alertados para um gravíssimo problema. Qual é? Servir a Deus, mas sem alegria. Jonas servia a Deus, mas não tinha alegria. E aqui a gente começa a notar uma diferença terrível, porque os ninivitas, que eram um povo ímpio e que não conhecia Deus,
é um povo que começa a se derreter com a palavra de Deus, ao passo que Jonas se endurece. Jonas, que deveria ser aquele que deveria se derreter na presença de Deus, agora está endurecendo. Enquanto a cidade dos ímpios corre das trevas para a luz, o profeta de Deus corre da luz para as trevas. Há uma ambiguidade, há um choque aqui de posicionamento. E só de olhar, de um modo geral, a gente observa ainda na introdução, pelo menos 3 perigos. E o primeiro perigo é a gente falar de Deus, mas a gente não usufruir de Deus. Jonas viu Deus fazer uma grande obra em Nínive. E o que a gente vê aqui é um homem que fala de Deus, mas não usufrui de Deus. Basicamente, o grande perigo aqui está no seguinte: eu confronto o outro, mas eu não me confronto. Eu aponto o outro, mas eu não consigo enxergar a minha própria miséria. Eu estou apto para apontar o dedo na cara de quem quer que seja, mas eu não estou apto para apontar o dedo na minha própria alma. É basicamente ter esse entendimento que Paulo teve. Paulo não só confrontava o outro, como Paulo se confrontava. E quando Paulo se confrontava, como diz em Romanos, ele dizia: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quer dizer, Paulo não só confrontava o outro, mas Paulo também confrontava a si mesmo. Esse é o primeiro perigo. O perigo de ser bênção para os outros, mas não conseguir ser abençoado. É exatamente o primeiro perigo. O segundo perigo, olhando por cima, é que a gente pode se cansar do propósito de Deus na nossa vida. Por quê? Porque Jonas é aquele cidadão que está fazendo porque Deus não lhe deu opções. Ele não faz porque quer, ele não faz porque ama, ele não faz porque as suas motivações estão conectadas com Deus. Não. Ele faz porque ele não tem opção de fazer diferente. Ele não tem alegria de servir. Jonas está aqui cansado de Deus, Jonas está cansado do propósito, e Jonas está cansado no propósito. Ele alcança resultados incríveis, mas não tem alegria, não tem prazer, está desgostoso. Esse é o segundo perigo. O terceiro perigo, só aqui introduzindo o que a gente vai falar, é cumprir o propósito de Deus. Vou repetir: cumprir o propósito de Deus, mas não ter prazer no Deus do propósito. Deixa eu lhe falar uma coisa: mais importante do que o propósito de Deus na sua vida é o Deus do propósito, porque Deus está acima de todo o propósito. Por quê, pastor? Porque o propósito que Deus tem na minha vida para esta terra é um propósito que durará, é extremamente importante e é precioso. Eu amo viver no propósito de Deus, mas quando eu morrer, esse propósito termina. O meu propósito não vai para o céu, mas lá no céu eu estarei para todo sempre com o Senhor. Logo, o Deus do propósito é maior que o propósito. E a gente tem que compreender essas coisas. E ele entende isso. A gente precisa entender, e a gente vê isso, que Deus não quer apenas o trabalho certo, mas Deus quer a motivação certa. Então, quando nós entramos finalmente no capítulo de número 4, a gente tem algumas lições que são extremamente preciosas. Quando a gente chega no primeiro versículo, eu vou pedir para pôr lá para mim, Jonas 4:1. Observem, Jonas, porém, ficou profundamente descontente. Por que ele ficou profundamente descontente? Porque Deus se arrependeu do mal que disse que faria para Nínive. A gente tem que entender que a palavra Deus, aqui, a palavra arrepender, não é o arrependimento humano, gente. Porque Deus é Deus e nós somos nós. A gente tem que entender que a palavra arrependimento aqui, ela conecta a uma outra realidade. A realidade aqui é a seguinte: Deus é justo e Deus é juiz.
o salário do pecado é a morte. Então o decreto para Nínive, por causa do seu pecado, era a destruição. Quando Nínive se arrepende, então Deus anula a destruição e derrama a sua graça. Esse padrão é o mesmo que foi usado para mim e para você. O resultado da minha vida, o final da minha vida, o que me levaria ao final da minha existência seria a morte eterna. Isso já estava decretado, mas um dia Jesus entrou na minha vida, o decreto foi anulado, e agora Ele troca a morte pela vida eterna, por causa do arrependimento diante daquilo que Ele é. Então não é Deus que se arrepende, mas é a gente que se arrepende. E diante do arrependimento de Deus, né, aqui colocado no versículo anterior, mas que a gente conecta ao arrependimento de Nínive, então a gente percebe que Nínive se arrepende, Nínive tem o decreto de destruição anulado, e aí aparece um Jonas, que ficou profundamente descontente com isso, e enfureceu-se. E a palavra enfureceu-se aqui, ela vem do hebraico kit, que significa ferveu. Jonas ferveu de ódio, Jonas ferveu de raiva, e agora a raiva de Jonas já não está mais concentrada nem em Nínive, a raiva de Jonas está concentrada naquele que livrou Nínive. Ou seja, quando o cidadão ultrapassa uma linha. A conversão dos ninivitas o deixou furioso. O fato de outra pessoa ser alcançada com a graça, quando eu queria que ela morresse. Esse livro, ele mostra, de um lado, o tamanho do amor de Deus e o tamanho da ira de Jonas. A ira e a compaixão andam juntos. Por quê? Porque Deus é bom. E ainda que a gente ache essa frase uma frase simples, Deus é bom, é a frase mais complicada que tem. Paul Washer, escrevendo uma frase, ele diz assim: o maior problema do ser humano é que Deus é bom e o ser humano é mau. Então, diante da bondade de Deus, toda a bondade de Deus acende uma luz sobre a nossa maldade. Então Deus é bom e Jonas se ira. Com o quê? Com a bondade de Deus. Deus é misericordioso e Jonas se ira. Deus é benigno e Jonas se ira. Jonas desgosta daquilo que Deus gosta. Então a primeira lição nesse versículo mostra um homem que fica descontente com aquilo que Deus fica contente. É um homem que se desgosta daquilo que Deus gosta. E eu tenho que te perguntar, é uma boa pergunta para essa noite: você gosta do que Deus gosta? Eu acho que vou piorar a pergunta. Você gosta somente do que Deus gosta? Ou você gosta daquilo que Deus não gosta? Porque o que vemos aqui é um homem que não gosta daquilo que Deus gosta. O que Deus gosta? Deus gosta de amar, Deus gosta de salvar, Deus gosta de livrar, Deus é misericórdia, mas Jonas não. Então Jonas não gosta daquilo que Deus gosta. E é bom você colocar uma balança na tua alma, para você fazer aqui uma autoanálise. Você gosta do que Deus gosta? Você ama aquilo que Deus ama? Ou você ama mais as coisas que Deus não ama? Então a primeira coisa a gente vê aí, que Jonas é um homem que fica descontente com aquilo que alegra o coração de Deus. Mas quando a gente entra no capítulo de número 2, nós temos uma segunda revelação tremenda. A Bíblia começa dizendo que Jonas orou ao Senhor. E a oração de Jonas é para reclamar de Deus. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava lá na minha casa? Foi por isso que eu me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia. O que ele sabia? Que tu és um Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, que promete castigar, mas depois te arrependes. A teologia de Jonas é maravilhosa, porque ele sabe exatamente quem Deus é. Mas ele não gosta daquilo que Deus é. Ele reclama daquilo que Deus é. E a gente faz a mesma coisa. A gente muitas vezes reclama daquilo que Deus é. Porque uma das coisas que Deus é santo. Mas a gente não gosta da santidade de Deus, porque a santidade de Deus revela o meu pecado.
A santidade de Deus desnuda a minha vida de pecados escondidos. Por isso que a gente não gosta. Jonas sabia exatamente quem Deus era. Agora olha que interessante. Jonas ora só 2 vezes nesse livro. A primeira vez que Jonas ora, o foco está nele, capítulo de número 2. Ele está dentro de um peixe, ele ora a Deus e diz: Senhor, salva-me. Onde está o foco da oração dele? Nele. A segunda vez que ele ora, é para quê? Para reclamar. Então vamos lá. A primeira vez que Jonas ora, o foco é nele. A segunda é para reclamar. E isso mostra um padrão de gente que ora motivado por isso. Muita gente, quando dobra o joelho para orar, ou quando entra numa palavra de oração com Deus, ou o foco é nele, ou é para reclamar do que Deus está fazendo. Porque Jonas fazia exatamente isso. E quantos de nós fechamos os nossos olhos, ou temos uma palavra de oração com Deus, dentro do carro, lá dentro de casa, no trabalho, onde o foco é somente a si mesmo, e quando não, para reclamar de Deus. Jonas não ora para engrandecer o nome de Deus, ou Jonas ora pensando em si mesmo, ou Jonas ora para reclamar de Deus. E Jonas só ora 2 vezes. Agora olha que coisa interessante. A primeira vez que Jonas ora, no capítulo 2, que ele está dentro do peixe, lascado, aí ele vai orar e ele engrandece os atributos de Deus. Oh, Senhor, me salva, Tu é misericordioso, Tu é amoroso, Tu é bondoso, Tu é benigno. Agora, nessa oração, ele está orando para reclamar desses atributos. Porque na cabeça de Jonas, os atributos de Deus só poderiam ser usados com ele, e não com quem estava perto dele, principalmente se fossem os inimigos dele. Era um homem absolutamente egoísta. A melhor oração, quando ele engrandece os atributos de Deus, ele faz no pior lugar, dentro de um peixe. E a pior oração, quando ele vai reclamar, ele faz no melhor lugar, lá em Nínive, onde ele está vivendo o centro do propósito de Deus. E quantos de nós, quando somos alinhados com as coisas de Deus, fazemos orações de reclamação? Estamos no melhor lugar, no centro da vontade de Deus, mas a única coisa que a gente faz é reclamar. Quantos que já me procuraram e disseram assim: não sei, pastor, parece que depois que eu vim para a igreja, parece que depois que eu coloquei a minha vida no altar, não sei, parece que as coisas pioraram. Está igual aquele homem, estava bom, não, estava ruim, parece que ficou bom, agora não sei, parece que piorou. Essa conexão de fazer as piores orações no centro da vontade de Deus. Jonas está fazendo essa oração. Então Jonas, ao contrário dos ímpios que querem viver, agora Jonas quer morrer. Versículo de número 4. Olha como faz, olha como ele fala. Ó Senhor, o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão? Desculpa, versículo 3, volta no 3. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Nós temos um cidadão que o tempo todo quer morrer. Se acontece alguma coisa que ele não gosta, quero morrer. Se alguma coisa do plano dele der errado, eu quero morrer. Você conhece alguém assim? Quantos de nós desesperamos da própria vida quando não temos os nossos objetivos alcançados? Jonas quer morrer. O tempo todo nesse livro Jonas pede para morrer. E por que Jonas quer morrer? Porque o ímpio quer viver. Por que Jonas quer morrer? Porque o ímpio vai ser salvo por esse Deus que é misericordioso. Ainda que seja, gente, um livro que nos choca, mas a gente percebe que esse Jonas, ele simplesmente quer desistir da mais extraordinária dádiva de Deus, que é o dom da vida. Quem dá a vida é Deus, e só quem pode tirar a vida é Deus. A vida é o maior dom que você recebeu para essa terra. Quem acredita nisso, diga amém. Então levante sua mão junto comigo e diga: Senhor, coloque a mão no seu peito e diga: eu agradeço pelo dom da vida na minha vida. Agradeça ao Senhor. Jonas, no versículo seguinte agora, versículo 4, olha que coisa interessante isso. O Senhor lhe respondeu, Deus vai falar com Jonas: você tem alguma razão para essa fúria, Jonas? Gente, observe esse versículo, por favor, redobre sua atenção. Como que esse versículo termina com ponto de interrogação? Você tem alguma razão para essa pergunta, Jonas? Para essa fúria, Jonas?
Olha isso. Deus vai iniciar um diálogo com Jonas. Jonas, você tem alguma razão para essa fúria? O que Jonas vai responder? Põe no próximo versículo. Jonas saiu. Você consegue entender que para Jonas essa pergunta foi tão descabida? Como é que é? Você está perguntando se eu tenho alguma razão para estar furioso? Você está perguntando se eu tenho alguma razão para estar magoado? Não, você deve estar de brincadeira. Aí sabe o que ele faz com Deus? Ele vira as costas e sai. Gente, para pensar. Eu não estou falando aqui do pastor Tarciano, nem do prefeito da cidade, nem... Não. Eu estou falando de Deus. Eu estou falando desse Deus que mede os montes em balança, ele pesa os montes em balança de precisão. Eu estou falando de um Deus que pega as águas do mar na concha das suas mãos. Eu estou falando de um Deus que chama as estrelas pelo nome. Eu estou falando de um Deus que chama os raios e ordena onde cada um vai cair. Eu estou falando de um Deus que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Eu estou falando de um Deus que está sentado no alto sublime trono, que Ele está sentado no trono do governo do universo, que tem as rédeas da história humana na mão. É esse Deus que fala para Jonas: você tem algum motivo para essa fúria toda? Você tem alguma razão para todo esse rancor? E esse Jonas vira as costas e sai. Se eu fosse Deus, eu fazia assim, ó. Vai para lá, miserável. Está achando que está falando com quem? Só que eu não sou Deus. Até porque, se eu penso em usar o mesmo tratamento com Jonas, Deus teria feito o mesmo comigo. Porque Deus é longânimo, porque Deus é compassivo, porque Deus ama, e é por isso que Ele não destrói um Jonas que vira as costas para Ele, e é por isso que você ainda está vivo. Porque quantos de nós somos questionados por Deus, mas viramos as costas por Deus? Quantos de nós entramos num ambiente como esse, onde Deus fala, mas a gente se levanta no final do culto e sai, igual Jonas saiu? Jonas saiu. E a Bíblia vai dizer que Jonas sai, olha o que está escrito nesse versículo. E ele sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Há umas coisas aqui nesse versículo. Primeiro, ele mesmo constrói a sua cabaninha. Por quê? Porque a religião ensinou isso a ele. Em Israel, uma vez por ano, tem a festa das cabanas, onde o judeu saía de dentro de casa e montava uma cabana ao ar livre, para lembrar, a festa da cabana era para lembrar que este povo vivia em cabanas no deserto. Então, por isso a festa das cabanas. Então, a religião ensinou Jonas a armar cabanas. Então, o que ele faz? Primeira coisa, onde que ele se sente confortável? Ele não se sente confortável com Deus, ele se sente confortável com a religiosidade. Então, ele diz, quer saber, tu quer falar comigo? Fui. Eu vou aqui montar a minha cabaninha da religiosidade, das coisas que eu acredito, para eu ser abraçado, para eu ser abraçado por essa religião que eu trago, lá da minha terra. Então ele monta a sua cabaninha da religião, olha o que está escrito ali, e ele se senta à sombra, e ele espera para ver o que aconteceria com a cidade. Quanto tempo ele esperou, gente? A Bíblia diz que Nínive era uma cidade extremamente grande, mas a Bíblia diz que Jonas só pregou um dia. Jonas não pregou 3. A Bíblia diz que que Nínive era uma cidade para ser percorrida durante 3 dias. Mas Jonas só pregou um dia. Só um dia Jonas pregou. E Jonas não deu a graça para a cidade. Jonas só deu a destruição para a cidade. Olha a mensagem de Jonas. Daqui 40 dias, Nínive será destruída. Ele não continua. Ele não diz, mas se vocês se arrependerem. Não. Ele não diz. Ele traz somente a palavra de destruição. O decreto da destruição, não o decreto da graça.
Porque o que Jonas queria é que aquela cidade não fosse alcançada pela graça, mas fosse alcançada pela destruição. E ele usa somente um dia. Qual era o prazo de Deus? 40 dias. Daqui 40 dias vocês serão destruídos. O que significa dizer que Jonas ficou 39 dias debaixo de uma cabaninha, esperando para ver se os ninivitas faziam alguma coisa que desagradasse a Deus, e fosse a cidade toda destruída, e ele estaria ali no seu camarote religioso, para assistir à destruição de Nínive. É exatamente isso que acontece aí. É desse jeito. Ao perceber o arrependimento daquele povo, então ele se desespera, porque agora sabe que este povo vai ser alcançado pelo Senhor. Ele foge de Nínive no momento em que a cidade foge de Satanás para os braços do Senhor. Ele quer que Deus mude, mas ele não quer mudar. E quantos de nós não temos o mesmo? A gente quer um estilo de vida onde a gente não quer mudar. Esse estilo de vida não é o que Deus gosta. A gente coloca coisas da nossa vida que Deus odeia, e a gente ainda quer pior. A gente diz: eu não mudo, Deus tem que mudar e aplicar-se ao meu estilo de vida. Mas eu tenho uma má notícia para quem pensa assim. A palavra de Deus diz assim, Deus falando: eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Quem muda, ou quem deve mudar, somos nós, não Deus, porque Deus é imutável, imutável. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Bem baixinho, né? Que tá complicado mesmo, capítulo 4 é complicado. A gente percebe que Jonas é um homem, o negócio vai ficando pior, tá, gente? A gente percebe que Jonas é um homem que se entristece com a alegria dos outros. O livro todo a gente vê um Jonas melancólico. O livro todo. Por que Jonas está melancólico? Porque o outro está feliz, então ele está triste. Ele está desesperado, mas só tem um momento no livro que Jonas fica muito feliz. Observem essa passagem, vamos para o próximo versículo aí. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. O que deu, leia comigo aí, o que deu, última linha, o que deu grande alegria a Jonas. Não dá vontade de pegar uma cadeira dessa e dar nas costas de Jonas? Ele não fica feliz de ver que 600 mil habitantes foram alcançados pela graça de Deus, mas ele fica feliz porque nasceu uma planta e com uma folha fez uma sombra na cabeça dele. E a Bíblia não diz só que ele ficou feliz, a Bíblia diz com grande alegria. Que alegria! Agora, observem a lição que Deus vai dar para Jonas. Vamos seguindo. Mas na madrugada do dia seguinte, quem mandou? Deus mandou uma lagarta, ou um verme, em algumas traduções, atacar a planta. E a planta secou-se. Vamos ver então. Ao nascer do sol, piorou o negócio. Deus trouxe um vento oriental muito quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, lá está o Jonas de novo, desejando morrer. E Jonas diz: para mim, seria melhor morrer do que viver. A única vez que Jonas aparece alegre no livro é por causa de um motivo pessoal. Eu só me alegro se eu estou me dando bem. E Jesus, ele diz que a gente deve chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E eu quero dizer para vocês que é muito fácil chorar com os que choram, porque a gente chora com aquele que está pior que a gente. Mas é muito difícil a gente se alegrar com quem está alegre, porque está melhor do que a gente. Por isso Jesus diz, não só deve chorar com os que choram, mas a gente deve se alegrar com os que se alegram. Chega um cidadão em você e diz assim, você não sabe o que me aconteceu, que eu capotei o carro. Meu Deus, vem aqui, vou te dar um abraço.
Eu vou chorar com você. Dali passa um tempo, chega outro cidadão e diz assim: você não sabe o que me aconteceu? O quê? Eu troquei de carro. Aí abraça e diz: esse miserável deve estar roubando. É fácil chorar com os que choram. Eu quero ver se alegrar com os que se alegram. Jonas não conseguia se alegrar com a alegria do outro. Ele só se alegrava com aquilo que acontecia de bom na sua própria vida. Eu não consigo ficar feliz com a bênção do outro, mas fico feliz quando recebo a minha. Assim é Jonas. E Deus faz nascer uma planta. E a lição aqui para Jonas é simples. A lição para Jonas é simples. Deus faz nascer uma planta, a planta faz uma sombra, a planta morre. Jonas se desespera porque aquela planta morreu. E aí Deus entra e diz assim: querido, se tu está chorando, se tu está desesperado, porque uma planta morreu, será que eu não posso amar uma cidade com 600 mil habitantes? Se você está desesperado com uma planta que nasceu num dia, morreu no outro, eu não posso alcançar uma cidade com 600 mil habitantes? É interessante que Jonas está desesperado porque está muito calor, mas ele não se preocupa que aquela cidade inteira ia queimar no fogo do inferno. O fogo do inferno para os outros não tem problema, mas o calor para mim aqui está insuportável. Jonas era tão egoísta. Jonas só pensava em si mesmo. E existe aqui uma outra lição preciosa. Eu vou abrir um parênteses. Ele monta a sua cabaninha. E a Bíblia diz que nasceu uma planta onde? Dentro desta cabana. E a planta subiu e fez uma sombra nele. E a Bíblia diz que uma lagarta, um verme, entrou na cabana e matou a planta. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que se ele tivesse visto o verme entrar na cabana para matar a planta, era só ele matar o verme. Mas ele não conseguia ver o que estava acontecendo debaixo da cabana de ruim, porque os olhos dele só estavam conectados naquela cidade que ele odiava. E muitas vezes nós somos assim, a gente não consegue perceber o que está acontecendo debaixo do nosso teto, porque estamos olhando o que está acontecendo no outro, na vida do outro, na casa do outro, no casamento do outro, no filho dos outros, no trabalho dos outros, na cidade dos outros. A gente fica sempre focando para lá, e a gente não consegue perceber que algo está entrando para matar a alegria. Por isso, em nome de Jesus, receba essa palavra nessa noite. Preste bem atenção com aquilo que está acontecendo debaixo do seu telhado e com a sua família. E fique atento para destruir tudo aquilo que vem para roubar a tua alegria. O verme chega, ele não percebe, porque ele está olhando para Nínive. Eu odeio Nínive, eu não suporto Nínive, eu estou magoado, eu estou triste. A cabeça dele, os olhos dele estão só para aquilo que está acontecendo lá do outro lado. Mas ele não percebe que um verme entra e mata a única coisa que estava trazendo alegria para ele. Foi morta enquanto os olhos dele estavam para o lado de fora. Então, em nome de Jesus, olhe para o seu casamento, olhe para a sua casa, olhe para a sua família, olhe para os seus filhos que estão debaixo do seu teto. Faça isso. Pondere isso. Por quê? Porque tem gente, já ouviu alguém falar assim: não sei, estava acontecendo debaixo dos meus olhos e eu não percebi. Não percebe mesmo. Porque se tivesse percebido, poderia ter orado. Se tivesse percebido, poderia ter mudado. Se tivesse percebido, poderia ter tido outra atitude. Mas não percebeu. E aí a gente percebe, finalmente, que Jonas é um homem. E aqui eu estou na reta final. Jonas é um homem que ama mais as coisas do que as pessoas. Vamos ao versículo 9 e 10. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim! Por causa da planta, viu? Sim, tenho! Estou furioso a ponto de querer morrer. Aí nós temos o versículo 10. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta? Embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Jonas teria se alegrado com a destruição de 600 mil pessoas, 600 mil habitantes. Mas Jonas, ele se desespera, porque uma planta morreu. Jonas amava mais as coisas
do que as pessoas. Jonas amava mais aquilo que era passageiro do que aquelas pessoas. Jonas via pessoas como coisas que podiam ser destruídas, mas não viam, ou ele não via coisas. Ele via pessoas como coisas que podiam ser destruídas, mas ele via as coisas como algo que deveria ser preservado. A sua vida, a sua ira era com Deus. E aqui é um ponto tremendo, porque a nossa geração, gente, para a nossa geração as coisas são mais importantes do que pessoas. Isso é tão verdade que nessa geração que nós estamos vivendo uma geração que usa pessoas e ama coisas. Houve uma inversão. Essa geração, gente, é uma geração que está prestes a ver o arrebatamento da igreja. Essa geração é a geração que o povo de Sodoma e Gomorra, que foi destruído, se levantará para reclamar dessa geração, porque a geração deles, eles foram consumidos por coisas muito menores do que essa geração está fazendo. E uma das bandeiras dessa geração, que eu podia ficar a noite toda falando aqui, mas uma das bandeiras é que essa geração ama coisas e usa pessoas, quando deveria usar coisas e amar as pessoas. É uma geração que inverteu. E hoje nós estamos vivendo num tempo em que um carro vale mais que um casamento. Nós estamos vivendo um tempo onde uma casa vale mais que uma família. Uma casa, uma construção. Nós estamos vivendo um tempo de inversão profunda. E por causa das coisas, muitos de nós nos endividamos, porque queremos ter coisas. Entramos em financiamentos, fazemos carnês absurdos, ou comprometemos, ainda que não de forma, não um endividamento a longo prazo, mas endividamos mês a mês, por causa de coisas. Porque para o outro já não importa mais quem você é, mas aquilo que você tem. Logo, se você não tem, você é menosprezado ou se sente inferior. Essa é a geração que a gente vive. Então as pessoas, elas se endividam. As pessoas, elas se endividam para ter coisas. E esse endividamento traz tribulação. E essa tribulação é despejada onde? Em cima das pessoas, que são mais importantes do que coisas. Eu vou repetir isso: pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que qualquer coisa. Quando na verdade a gente deveria segurar o nosso orçamento para que tivesse uma sobra só para você levar o seu filho para tomar sorvete. Só para que você pudesse sair comer um espetinho com a sua esposa, dar uma volta. Porque pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são muito mais importantes do que qualquer coisa. Muito mais importante. Você pode ter certeza que isso que eu estou falando para você tem peso eterno. Porque Deus não, escute isso, em nome de Jesus, Deus não vai perguntar para você: viu, você chegou aqui no céu, você trouxe aí a tua escritura, mostra aí para mim. Não. Deus não vai perguntar: cadê o documento do carro, você trouxe para eu dar uma olhada? Não. Mas Deus vai te perguntar: o que você fez com a família que eu te dei? O que você fez com o casamento que eu te dei? O que você fez com os filhos que eu te dei? O que você fez com as pessoas que eu coloquei no teu caminho? É isso que Deus vai perguntar, porque para Deus as pessoas são mais importantes do que coisas. Deus não morreu, gente, por causa de coisas. Deus se entregou naquela cruz por causa de pessoas. Por isso, mais importante do que
Esse violão é quem toca esse violão. Mais importante que aquela bateria é quem toca a bateria. Mais importante do que essas cadeiras é você que senta nelas. Por quê? Porque se Jesus voltar agora, cadeira nenhuma vai subir, mas você vai subir para se encontrar com o Senhor, porque você é mais importante do que qualquer coisa. Mais importante do que a sua casa é quem se assenta na mesa para comer uma refeição. Mais importante do que o seu carro é quem anda nele. Quem está entendendo isso, diga amém. Porque pessoas são mais importantes do que qualquer coisa. Eu não quero chegar no momento, porque o momento da morte é o momento que a sabedoria é derramada, chamada de sabedoria da morte. Se você visitar pessoas no leito da morte, como eu já visitei dezenas de vezes, eu atento para aquilo que a pessoa está falando. Eu nunca cheguei e a pessoa disse assim: ô pastor, o senhor da próxima vez que vir, o senhor pode, por favor, trazer uma escritura para dar uma cheiradinha? Não. Quando você está no leito da morte, você quer gente. Você quer gente. E a sabedoria de Deus está em perceber isso antes que chegue no leito da morte. Perceber antes que pessoas são mais importantes do que qualquer coisa. Gente, pessoas são mais importantes do que qualquer coisa. Pessoas são mais importantes do que qualquer coisa. A gente elogia coisas, mas não é capaz de dizer para as pessoas: eu te amo. A gente ama as coisas e quer usar as pessoas para que elas nos satisfaçam. A gente vê casais indo para a cerimônia de casamento dizendo: eu quero que você me faça feliz, quando deveria dizer: eu estou aqui para te fazer feliz. A gente tem que entender que a alegria do outro é o que tem que nos trazer alegria, porque tudo passa, mas as pessoas que Deus colocou junto contigo caminharão ao longo da sua vida, porque Deus nos cerca de gente. Pessoas são mais importantes. Eu já contei isso aqui. Meu pai tirou um carro 0 quilômetro, a marca, o luxo, modelo luxo, e saiu pelo centro de Joinville com plástico nos bancos. Onde ele passava, todo mundo parava para olhar. Ele estava arrebentando a boca do balão. Que carro era esse? Um Corcel. Isso foi em 1976. Cadê o Corcel? Dentro de um ferro velho qualquer. Mas a família dele continua com ele até hoje, porque as coisas passam. Mas as pessoas são mais importantes do que qualquer coisa. Eu não estou dizendo que você não pode ter. Não só pode ter, como Deus derramará a bênção sobre você. E muita. Você pode ter certeza disso. Eu estou falando de um entendimento no coração. Porque Deus, Ele derramará a bênção sobre você. E se prepare para receber. Mas não coloque o foco nisso, porque mais importante do que qualquer coisa são as pessoas. Quem entendeu isso, diga amém. Então levante a sua mão junto comigo. Aponte para o céu. E agora aponte para alguém que está perto e diga: você é mais importante do que qualquer coisa. Se for da sua família, você pode até largar um eu te amo aí, baixinho, baixinho. Para não assustar, né? De repente não está acostumado. Quem entendeu, diga amém. Finalmente, Jonas vai para fora da cidade. E lá de fora da cidade, ele olha para a cidade e ele diz: eu quero que morra. Eu quero que se acabem, eu quero que sejam condenados. E aí nós temos o exemplo de Jesus em Hebreus capítulo 13, que diz que ele foi levado, expulso da cidade e levado também para fora da cidade. Mas Jesus não fez uma cabaninha de religião fora da cidade. Não. Jesus estava ali para cumprir o propósito fora da cidade, então ele foi crucificado fora das portas da cidade. Jonas, fora da cidade, olhou e disse: eu quero que morram.
mas de dentro de uma cabaninha. Mas Jesus, fora da cidade, pregado numa cruz, olhou e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Porque Jesus ama. Jesus te ama. Ele não só ama você, como Ele também ama o teu inimigo, porque Ele quer salvar a todos. Quem compreendeu isso, diga amém. Jesus sai fora da cidade. Queridos, eu vou terminar com o versículo de número 11, o último versículo. Escute agora. Nínive, contudo, aqui é Deus falando, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Vamos ler comigo a última frase que Deus fala? Vamos juntos? E aí vai terminar o livro. No 3, 1, 2, 3. Não deveria... Vamos falar mais uma vez? Não deveria... Aqui é o coração desse livro. Porque aqui a gente descobre um Deus que ama. O livro de Jonas é o João 3,16 do Novo Testamento. João 3,16 do Novo Testamento diz: porque Deus amou Jerusalém... Não. Porque Deus amou Israel... Não. Porque Deus amou Nínive... Não. Porque Deus... Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama. E o livro de Jonas revela um Deus que ama. Ama além das fronteiras. Ama além dos meus gostos. Ama além daquilo que penso. E a grande questão é: nós estamos alinhados com Deus? Nós sentimos compaixão pelo perdido? E quando eu cheguei no final deste livro, e eu vou terminar aqui, eu queria terminar essa série dizendo assim: aqui termino esta série e ponto final. Mas algo aconteceu, porque a pontuação do último versículo do livro não é ponto final, mas é um ponto de interrogação. Olha lá, esse é o último versículo e não tem ponto final. E eu fui perguntar para o Senhor por que não tem ponto final. Eu tenho umas paranoias, gente. E eu comecei: Senhor, por que não tem esse ponto final? Se termina com uma pergunta, cadê a resposta? Cadê a continuação? O que aconteceu com esse Jonas? Cadê o capítulo 5? E na primeira olhada, quando você olha, você diz assim: falta um capítulo. Porque nenhum livro termina com ponto de interrogação, tem que ser com ponto final. Falta um capítulo aí. Será que erraram? Será que perderam? Por que o livro de Jonas termina com ponto de interrogação? Porque o capítulo 5 ainda pode ser escrito. Então eu descobri que Jonas não está distante de mim, gente, 2.700 anos atrás. Eu descobri que talvez todos os pensamentos e sentimentos de Jonas estejam debaixo dessa pele. Eu descobri que talvez o coração de Jonas bata no meu peito. Eu descobri que eu sou Jonas. Eu descobri que sou aquele que, quando sou confrontado pelo Senhor, quero deixá-lo falando sozinho e sair. Eu descobri que quando Deus coloca uma missão na minha mão, eu quero fugir. Eu descobri que eu acho que, assim como Jonas, eu sou o dono do meu chamado, quando eu não sou dono de nada. Deus é que é dono de tudo. Eu descobri que a minha vida eu posso levar do jeito que quero e compensar Deus com alguma coisa, desde que não seja eu. Eu descobri que Jonas sou eu. Eu descobri que sou aquele que faz orações brigando com Deus. Eu descobri que eu sou aquele que faz orações onde o foco sou só eu. Eu descobri que eu não amo tanto o perdido como eu algum dia disse que amava.
Eu descobri que de repente as coisas que gosto não é o que Deus gosta. Eu descobri então, nitidamente da parte de Deus, que Deus estava me dando uma caneta e dizendo para mim: o capítulo 5, quem escreve é você. Você escreve. Então eu me joguei no chão. Porque é assim, gente, Deus acaba com a minha raça. Eu choro, eu até babo, eu rolo no chão. E eu comecei a imaginar como eu escreveria o capítulo 5. E eu comecei respondendo essa pergunta: é verdade, o teu amor é grande. É verdade, o errado sou eu. É verdade, até aqui às vezes eu estou tão desalinhado com o teu coração. Será que sou pastor? Vou mudar. Será que leio a Bíblia e oro porque sou pastor? Ou leio a Bíblia e oro porque te amo? Será que a minha teologia é boa? Pode até ser que seja. Mas será que o meu coração está alinhado contigo? Eu comecei a escrever o meu capítulo 5. E o amor de Deus invadiu o quarto que eu estava. Porque Deus é amor. Não existe nada melhor do que a gente se colocar na balança. Não existe nada melhor do que a gente confrontar a nós mesmos. Se Paulo fez isso, quem é você para não fazer? Eu descobri que não existe nada melhor do que chegar diante de Deus e dizer: os teus olhos me veem. Tu conheces a minha alma e tu conheces as minhas motivações. Eu descobri nesse capítulo 4 um Deus perguntando para mim: você tem motivo para tanta raiva? Você tem motivo para tantos rancores e mágoas ao longo da sua vida? E me deu vontade de levantar e sair, dizer: tu não viu o que eu vivi ou o que eu passei? Como Jonas. Mas eu descobri que quando Deus me faz essa pergunta é porque Ele me manda olhar não para o que eu vivi, mas para o que Ele passou. E diante da sua morte na cruz, eu não vivi nada, gente. Ele morreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida. Posso lhe dizer uma coisa como pastor dessa igreja? Jesus está aqui. E Ele tem uma caneta para cada um de vocês. Qual é o teu capítulo 5? O que você vai escrever e colocar como empecilho para viver o que Deus tem? O capítulo 5 vai ser escrito por você. Eu descobri que ninguém errou. Eu descobri que o capítulo 5 é meu. Como você vai escrever? Vai escrever que fugiu de novo? Você está sendo confrontado aqui e nessa noite o Senhor te diz: você tem motivo para tanta tristeza? Você tem motivo para tanta raiva? Você tem motivo para tantas mágoas? Faz igual Jonas. Levanta e sai. Vai montar uma cabaninha de religiosidade e se enfiar debaixo, para que ela te faça uma sombra. Ou você pode simplesmente se colocar na balança e dizer: para onde irei eu, se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde eu vou? Para onde fugirei da tua face? Se eu pegar as asas da alva e voar às extremidades do céu, tu está lá. Se eu descer ao mais baixo abismo na terra, eis que tu está lá também. E se eu subir aos mais altos céus, eis que tu também
estás lá. Para de fugir. Para de ter respostas prontas. O livro não acabou. A série acaba hoje. Mas o livro, quem vai continuar escrevendo é você e eu. Porque o Senhor diz nessa noite: o Jonas é você. O Jonas é você. Eu te chamei, eu te escolhi desde o ventre, eu te santifiquei para as nações, eu depositei em ti um propósito, mas tu fugiu. E sabe o que eu fiz? Eu fui atrás de ti. Pastor, será que Deus foi? Foi, senão você não estava aqui. Você só está aqui porque se Deus te ama, Ele te cerca de todos os lados. Você já orou em situações muito mais difíceis do que essa que você está vivendo hoje. A palavra de Deus entrou no seu coração, mas de repente você está naquela fase que você quer reclamar de Deus, sentado debaixo de uma cabaninha. Aí olha só, se ele coloca a cabeça para fora da cabana, gente, só coloca a cabeça para fora da cabana e olha para o lado. Para de olhar para a cidade, olha para o lado. Se Jonas só colocasse a cabeça para fora da cabana e olhasse para o lado, ele ia ver um Cristo crucificado dizendo: perdoa-lhes, perdoa-lhes, perdoa-lhes. E se Jonas olhasse para o Cristo crucificado ia dizer: perdoa-lhes, eu também te perdoo.